vamos falar sobre o transtorno bipolar do humor ou transtorno afetivo bipolar. Antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. O nome mudou porque ele se tornou pejorativo. Esse nome diagnóstico, transtorno bipolar do humor, traz uma fonte de confusão de diagnóstico entre os leigos, e esse diagnóstico ele parece ser preferido de muitos profissionais de saúde que sistematicamente diagnosticam vários comportamentos alterados dos pacientes, como bipolaridade. E para o diagnóstico de transtorno bipolar, a gente precisa caracterizar ao menos uma crise eufórica, uma crise maníaca. E esse episódio maníaco é o quadro de uma semana de um humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável. Ou menos que isso, se a hospitalização foi necessária. Quer dizer, a exigência é uma semana de humor elevado, mas pode ser menor que esse período se você precisou internar o paciente, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro dia de sintomas, e com a medicação o quadro foi debelado antes de completar uma semana, você continua considerando que aconteceu um episódio maníaco. Você precisa encontrar 3 desses sinais, desses 7 enumerados aqui: autoestima elevada ou grandiosa, redução da necessidade de sono, o paciente tem uma pressão por falar, uma verborreia, uma fala acelerada, pensamento acelerado com fuga de ideias, a distratibilidade, ou seja, ele tem uma hipervigilância, ele não consegue se focar numa coisa que esteja fazendo, é o contrário, é hipervigilância. Tem um aumento da atividade voltada para objetivos ou atividades, o paciente pode se deter demais no trabalho, pode ficar hiperreligioso, tem um excessivo envolvimento com atividades prazerosas ou de risco. Muitos gastos, o paciente acredita que está grandioso, que tudo pode. Na crise eufórica, o paciente compra, vende, doa, entrega, porque ele acredita que realmente ele pode, que ele tem aquele poder, ele está delirante. O critério que tem para todas as doenças mentais tem que causar prejuízo sociofuncional ou então ter a necessidade de internação ou a presença de psicose, precisa excluir as condições médicas gerais e o uso de substâncias que possam estar desencadeando este quadro. O tratamento do transtorno bipolar. Então, o paciente, apesar de assintomático, quando fora de crise, ele deve ter o tratamento continuado. Os estabilizadores de humor vão ser usados sempre. Já o uso de neurolépticos e antidepressivos vai ser a critério médico conforme o estado clínico do paciente. Nas fases maníacas se faz estabilizador de humor e antipsicóticos. Na fase eutímica, estabilizador de humor apenas. Na fase deprimida, estabilizador de humor e antidepressivo. Contudo, é muito frequente que a gente mantenha as 3 classes de medicação apenas variando as doses. Ou seja, o paciente saiu do quadro maníaco, os sintomas psicóticos estão controlados, eu deixo um mínimo de dose de antipsicóticos. Já o paciente está deprimido, eu aumento, eu coloco, eu elevo a dose do antidepressivo, diminuo mais ainda ou até retiro a dose do antipsicótico, mas sempre mantenho o estabilizador de humor.